depois que assisti. Tá todo mundo olhando minha apresentação, né, pessoal? Hoje a gente vai dar o capítulo 12, o Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos estudar. O capítulo 12 ele fala: Amai os vossos inimigos e retribuí o mal com o bem, né? Acredito que Jesus ele escreveu isso, falou isso na época, porque antes predominava a lei mosaica, né? A lei do Moisés. Como é essa lei do Moisés? Eu amo meus amigos, né? E eu vou destruir ou matar os meus inimigos. Era mais ou menos assim, né? A lei antigamente, né? E então Jesus veio para quebrar essa lei da violência, né? E você vê até hoje em algumas regiões, né, aquelas guerras dos judeus com os palestinos, lembra muito a lei mosaica, né? Algumas regiões ainda tá bem forte essa lei, né? Então, ele fala assim: aprendeste que foi dito, amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos, que era a lei mosaica. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei a bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de seres filhos do vosso Pai, que estás no céu. Então, assim, é muito fácil a gente amar os nossos amigos, né, nossos parentes, as pessoas que têm muita afinidade, né? Mas nessa vida a gente veio para evoluir. E a evolução, ela começa fazendo isso, né? A gente também tem que amar os nossos inimigos, né? Quem são esses inimigos, né? O que significa amar, primeiro, né? Lembrando que nesse caso amar não se trata de sentir ternura, né? Como um pai que você ama muito, né? Isso vai ser contra a natureza humana, né? Mas amar o inimigo é não guardar ódio daquela pessoa, rancor, nem desejo de vingança, né? É perdoar sem pensamento oculto, sem raiva, sem rancor, sem ficar resmungando pela mente como aquela pessoa te prejudicou, como aquela pessoa está te prejudicando, né? É ação concreta, é socorrer quando houver ocasião e retribuir sempre o mal com o bem. Então, se a pessoa está precisando, a gente sempre tem que disponibilizar e ajudar, né? E quem são esses inimigos, né? Pode ser no trabalho, um chefe, que é muito difícil conviver com ele, um amigo do trabalho que prejudicou você, né? O vizinho, né? Que tem muito atrito. A família, um pai, um tio, um avô, né? Uma mãe, né? Uma pergunta espírita: esse espírito pode ser um credor kármico, né? Um instrumento de uma prova que escolhemos antes de encarnar? E às vezes é um karma nosso. Os inimigos desencarnados. Ainda outros motivos têm o espírita para ser indulgente com seus inimigos. Sabe ele primeiramente que a maldade não é um estado permanente, né? Eu sempre falo que o mal é uma energia mal direcionada, ele não existe, né? Aquilo não vai ser uma coisa permanente, definitiva, que ela decorre de uma imperfeição temporária e que assim como a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mal reconhecerá um dia os seus erros, mesmo homem. Ele não pode atravessar o mesmo rio duas vezes, né? Quando você atravessa a primeira vez o rio e vai atravessar outra vez, você já mudou e o rio já mudou. Então a gente está em constante mudança, né? Coisas que para nós era correto, um tempo de evolução, a gente vai entender que não era correto. A maldade, entre aspas, de uma pessoa que te prejudicou é, é comparar esse espírito com uma criança que está aprendendo ainda, se reeducando. E aí não sabe os limites, né? Porque o espírita tem mais razões para perdoar. Como a gente falou, a maldade ela é temporária, né?
O seu inimigo, entre aspas, de hoje, ele pode ser seu irmão de amanhã, sua mãe, seu pai, pode ser uma pessoa muito próxima de você, né? A vingança, ela alimenta o ódio. Longe de extinguir o conflito, a vingança produz maior irritação, capaz de passar de uma existência a outra, prolongando o sofrimento, né? Guardar rancor é carregar o peso do outro, né? O ódio, o rancor é como você desejar que aquela pessoa tome o veneno, mas na verdade é você que está tomando aquele veneno. A gente viu na nossa última reunião e é o que as emoções nos provocam no nosso organismo. Então a gente tem que estar muito atento com isso, né? Então vários problemas, né, de saúde, esses pensamentos de rancor, ódio, você baixa a frequência e você vai atrair espíritos com aquela mesma vibração, mesma frequência, vão ter problemas de obsessão, de saúde. Então, esse ódio e rancor que nós guardamos, ele acaba prejudicando a gente, não a pessoa que a gente tem. Então, a gente tem que ter muita atenção, né? Na teoria é muito fácil, né? A gente encontra nas nossas vidas. Eu acredito muito com os chineses, eles falam, né, que os nossos inimigos são nossos professores dessa vida, né? É com eles que nós evoluímos, é nas dificuldades. Ninguém evolui na bonança. A gente sempre evolui por um degrau para outro, né? Com essas pessoas. Então, essas pessoas, a gente tem que agradecer, né? Estão aqui para a gente evoluir. As dificuldades existem para que nós podemos evoluir. Eu tenho alguns e essa evolução espiritual, né? Ela vem com as dificuldades. As dificuldades são como provas, né, para você mudar de série. Então, a perdoar, ela não é fraqueza, é superioridade moral. Quando você é uma pessoa, um espírito mais evoluído, né, fica mais fácil você perdoar, né, porque você começa a ter, né. Eu li um livro bem interessante que ele fala, não começou com você. Ele fala que assim, era o tetravô que foi maltratado, teve o filho, passou a mesma coisa, que passou pro avô, que passou pro pai, que passou. E ele dizia: não culpe esse teu parente que passou isso para você, né? Não começou com você, mas você pode cortar essa transmissão. Nós só transmitimos o que recebemos, né? Um filho que é espancado por um pai ignorante, é muito grande. Ele vai fazer isso inconscientemente. Por que ele vai fazer isso? A psicologia diz que você só transmite o que recebe. Então, inconscientemente, ele vai fazer isso, porque é o que ele recebeu. Ele acha que aquilo é o certo. Mas cabe a nós quebrar esse, esse círculo, né? Porque vai passando de geração para geração. Então, a superioridade do homem que no mundo, elevada posição, não se julga ofendido com os insultos daquele a quem considera sem fio. O mesmo se dá com o que. Então, eu tento usar isso no dia a dia. Por exemplo, eu estou num trânsito e vem uma pessoa buzinando, louca, querendo ultrapassar, eu deixo. Né? Eu deixo, porque eu não sei o que aquela pessoa está passando. Né? Às vezes ela está numa situação praticamente para explodir e ela está como uma bomba relógio. Então, se eu estou numa situação mais tranquila, cabe a minha pessoa, né, deixar a vez para ele. E não pegar a mesma energia dele, ficar estressado, correr, ultrapassar ele, buzinar. Né? A gente tem que ter essa consciência. Né?
Se nós temos um pouco de conhecimento e aquela pessoa não tem, quando eu falo conhecimento da evolução espiritual, né, a gente tem que baixar a cabeça, entender e ter empatia por aquela pessoa, né, se colocar no lugar dela. Se alguém vos bater na face direita, apresentar-lhe também a outra. Então, Jesus, né, esse é um dos conceitos do cristianismo. Eu sempre falo, existem algumas filosofias orientais que são muito complexas você entender. Tem um livro de um alemão que eu li quando era adolescente, o tal da física, do Friedrich Capra, né? Ele comparava a filosofia oriental, né, os textos sagrados, com a física moderna ocidental. E ele tentava provar que uma e outra, uma complementa a outra. E é um pouco complexo você entender aquilo. E Jesus, ele veio com uma mensagem muito simples. Tá? Você não precisa entender de física quântica, física moderna, né? Você tem que entender o que Jesus pregava. E um dos itens que ele pregava, né, é se você levou, né, se bateu na sua face direita, dê à esquerda. Né? Isso é um sistema que só as pessoas moralmente mais elevadas conseguem fazer. A gente está nessa evolução para isso. Tá? E a gente tem isso todo dia na nossa vida. A gente tem um chefe que abusa do cargo, a gente tem um colega de trabalho que abusa também da nossa paciência, um parente da nossa casa que é um karma, né? Um ex-marido, uma ex-esposa que inferniza a sua vida, né? Então, esses são conceitos, né? Esses grandes mestres, como os chineses dizem, eles estão aí para a gente treinar, né? Então, essas pessoas que são mais difíceis é para a gente treinar, né? Dar a outra face. E já aconteceu comigo da pessoa me tratar muito mal, né? Eu lembro que teve um caso na adolescência e eu respirei, falei, vou engrossar a voz e vou tratar ela mal. E aí eu pensei, né? Respirei e falei, não, vou tratar ela bem. E eu tratei essa pessoa tão bem que ela ficou com. Sumiu o áudio. A voz, né, sumiu. É, também não tô ouvindo. Eu achei que era o meu celular aqui, eu tava até mexendo. Não, não, sumiu. Aí eu acho que o Juliano caiu. O que o Jurandir falou aqui. Pelo visto caiu. Já já ele vai levantar. Isso aí, Olinda. É bandido Ele morto. não deve estar em casa. Oi, vocês estão me ouvindo? Agora sim. Agora, voltou agora, cara, cortou tudo. Caiu no bandido? Na minha da mão? Mas aí cortou tudo. Tá, o que eu tava falando, que a gente vê tantos líderes religiosos,
em rede social que pregam Jesus, pastores, e aí fazem aquele símbolo da arma na mão, dizendo que bandido bom é bandido morto. Será se esses líderes, independente da religião que eles estão, católico, cristão, evangélico, eles estão seguindo os ensinamentos de Jesus, né? Porque é muito fácil Só tem, seguir. É meu como eu querido, sempre só tá falo. com áudio. Só tá com áudio. Oi? Ah, Só caiu tem chamando áudio. Ah, pra. deixa eu voltar aqui a apresentação. É, obrigado por ter avisado. Então, a gente tem que entender que esses tipos tem que ter muito cuidado com esses líderes religiosos, né? Que a primeira coisa que Jesus prega é dar a outra face, quando alguém te bater na face direita. E a vingança é um dos últimos remanescentes dos costumes bárbaros, né? E acredito que logo, logo vai desaparecer isso da Terra, né? A gente está num mundo de transição, né? Antigamente tinha até o duelo, né? Se você não gostasse da pessoa, se achava que sua esposa traiu com fulano, você podia duelar, que a lei permitia. Então, iam os dois duelar com um revólver, um matava o outro, né? Então, hoje, nós já evoluímos nesse ponto, né? Hoje a polícia, já para a polícia isso não é normal, é um crime. Assim como nós tivemos essa evolução do que era crime e o que era defender a honra, a vingança, logo, logo, ela vai desaparecer da face da Terra, né? Nós estamos num processo de evolução. O ódio é mais uns aos outros e sereis felizes. Tomai, sobretudo, a peito a maus que vos inspiram indiferença. É que é nesses que a gente pratica os conceitos do cristianismo, né? Amar o seu pai e sua mãe que você convive, que você ama desde que nasceu, que te cuidou, é muito fácil. E evolução é na dor. Então, essas pessoas que estão provocando o nosso ódio, digamos, é essas que nós temos que amar. Agora, você não vai amar uma pessoa dessa como você vai amar o seu pai, a coisa que você mais ama na vida, digamos, né? Mas não jogar energia de ódio, rezar por essa pessoa, tratar bem essa pessoa. Eu te garanto, se você começar a tratar bem essa pessoa vai mudar com você. Ela vai começar a te tratar bem. E se ela não fez isso, você está praticando o que nós estamos falando aqui, né? É uma prova para sua evolução moral. Vamos para o capítulo 13. Não sabia a vossa mão esquerda que dê a vossa mão direita. Jesus falou isso porque existia nos fariseus essa questão de eles faziam a doação e saíam divulgando para todos, para dizer que eram evoluídos, que eram superiores aos outros, que estavam acima do mundo mudando, mas era só a aparência. Então Jesus falou isso. Tendes cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens para serem vistas, pois, do contrário, não recebereis recompensa do vosso Pai. Então ele prega em fazer o bem sem ostentação, né? Sem divulgar, né? A gente teve alguns brasileiros, como o Ayrton Senna, que tinha um instituto, né, que não tinha essa divulgação. Hoje a gente vê essa divulgação muito em rede social, quando a pessoa faz o bem, mas quando, no meu ponto de vista, quando você está fazendo o bem, mas você quer passar aquela onda, quer que as pessoas participem, influenciem essas pessoas a participarem, a poderem ajudar a mudar a realidade, né? Aí, no meu ponto de vista, sim, você pode, se for com esse intuito, será visto com bons olhos, né? Agora, se você está no intuito só de se promover, como os fariseus faziam, né?
E aí você tá errado, né? Então eu botei aqui, postar nas redes sociais cada ato de caridade é trombotear moderno. É a forma contemporânea de receber a recompensa aqui, não além. Então, aqui as pessoas vai ter muitas curtidas, comentários, engajamento em redes sociais, mas lá no céu não vai ter. Agora, quando você faz no intuito, posta na rede social, para gerar aquela onda, das pessoas poderem participar, de mudar a realidade das pessoas com esse intuito, aí sim, é bem visto. Então, Jesus falava em São Mateus, né, tente cuidado e não praticar as boas obras diante dos homens, para serem vistas, pois do contrário não recebereis a recompensa do vosso Pai, que estais no céu. E a caridade, Kardec, ele sempre falava, né? Eu sempre repito isso, fora da caridade, pessoal, não há salvação. Tá? A gente tem que entender, nós como kardecista, que fora da caridade não há salvação. E algumas pessoas pensam, quando fala de caridade, somente em ajuda, dinheiro, né? Mas a caridade ela pode ser feita de várias formas, tá? Você pode doar o seu tempo, você pode doar uma parte do seu dinheiro, né? Às vezes um bom dia para aquela pessoa, ou sentar 5 minutos para aquela pessoa que não está passando bem, que está passando por um momento difícil, colocar palavras de apoio é um tipo de caridade, né? Eu sempre falo nas minhas palestras, uma coisa que eu li eu achei muito interessante. Assaltaram um restaurante japonês na Zona Leste de São Paulo, ligaram para a polícia quando os ladrões estavam saindo no carro, a polícia estava chegando. E os ladrões jogaram o dinheiro, botaram numa mala de dinheiro embaixo do viaduto e saíram. E aí tinha um casal de moradores de rua. Eles pegaram esse dinheiro, né? E viram toda aquela confusão e foram no restaurante devolver. Era muito dinheiro. E aí o dono, ele ficou tão comovido que ele chegou pro casal e falou: olha, dê um desejo para ele. O que é que vocês querem? Tá? Eu vou realizar um desejo de vocês. Podem me pedir que eu farei o possível para realizar. E aí o casal falou, ele falou: vocês querem voltar para o seu estado? Querem isso, aquilo? Eles falaram: não, a gente quer trabalhar. E aí ele arrumou para os dois um emprego num restaurante. E aí quando o repórter foi entrevistar o, o senhor, o repórter perguntou para ele o que ele achou mais de diferente nessa nova vida. E ele falou assim que as pessoas davam bom dia para ele, porque antes ele era invisível, né? Ele era um morador de rua. As pessoas cruzavam a rua para não passar por ele, né? E ele já estava acostumado a ser invisível. E aí, quando as pessoas voltaram, bom dia, tudo bem, seu fulano? Aquilo foi o que mais emocionou ele, né? Ser tratado como gente. Isso é uma caridade. Às vezes, dar um bom dia a uma pessoa que não recebe, tá? É uma caridade. Então, a gente pode praticar caridade sem ter o dinheiro, né? São as ações no dia a dia que a gente pode fazer, né? Para quem não tem tempo, quem não tem dinheiro para doar, né, tem várias formas de fazermos a caridade. Eu li um livro que não é um livro espiritualista, Pai Pobre e Pai Rico. É um livro de educação financeira. E o Robert Kiyosaki, ele sempre falava assim: toda vez que ele estava com dificuldade financeira, ele doava, porque ele sabia que tudo que ele doava voltava em dobro. Ele falava que é doando que se recebe. Para ele, essa era a lei do universo, né? Não acredito que ele seja uma pessoa espiritualista, pode até ser no livro. Ele não foca muito nisso, né? Focado só em educação financeira, mas eu achei super interessante essa visão,
né, que ele coloca no livro. Então, eu tô com as contas atrasadas, opa, vou separar um dinheiro e doar para caridade. Ele falava que estava contribuindo com o universo, né. Ao lado das grandes calamidades, há milhares de dramas silenciosos que ninguém vê. Os que sofrem sobre um gramado sem se queixar, os infortúnios discretos e ocultos, o colega que está em silêncio do trabalho, o vizinho que não pede ajuda e está sozinho, até o irmão do centro que sumiu das reuniões, né? A caridade que espera ser perdida é menor do que a que vai ao encontro. Então a gente pode praticar a caridade de diversas formas, né? Nas grandes calamidades, a caridade se emociona e observa os impulsos generosos no sentido de reparar os desastres. Mas a par desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam despercebidos, né? Os que jazem sobre um abate sem se queixarem, esses infortúnios discretos e ocultos, são os que a verdadeira generosidade sabe descobrir sem esperar que peçam assistência. Eu sigo, acho que o nome dele é o William da Bondade, no Instagram. Eu acho muito bonito como ele aborda as pessoas. Ele vai, eu acho que ele é de Curitiba, ele chega vai pra rua, e aí ele chega, uma pessoa que ele acha que tá precisando, e chega, oi, tudo bem? O que eu posso ajudar hoje você? Aí começa a conversar com a pessoa começa a se abrir, e aí sempre aquela pessoa tem um problema, né? E, e aí depois que ele abraça essa pessoa, ele tenta ajudar, ele mobiliza toda a rede social dele para ajudar aquela pessoa, né? Então, assim, isso tá no dia a dia, a gente vê. Eu acho muito bonito esse Instagram, eu sempre sigo lá. E você vê que a pessoa começa a se emocionar. Olha, eu tô passando por essa dificuldade. Eu tenho que fazer isso, isso e não tenho. Eu tenho que comprar um remédio X. E meu dinheiro acabou, né? E aí quando ele compra o remédio, a pessoa começa a chorar, né? Então, fica emocionada, né? E aí tem uma passagem do Novo Testamento, né? Que fala assim: quem é esta mulher de ar distinto, de traje tão simples, embora bem cuidado, e que traz em sua companhia uma mocinha tão modesta vestida? Entra numa casa de sórdia aparência, onde sem dúvida é conhecida, pois que a entrada saudam respeitosamente. Onde ela vai? Sobe até a mansarda onde jaz uma mulher de família, cercada de crianças. Então, quando ela chega, as pessoas ficam alegres, né? E ela que vai acalmar ali todas as dores, traz o de que necessito, condimentando de meigas e consoladoras palavras, que faz com seus protegidos, que não são profissionais da medicância, aceitem o benefício sem corar. Estando Jesus sentado de frente ao gás, a observar de que modo o povo lançava ali o dinheiro, viu que muitas pessoas ricas o deitavam em abundância. Nisso veio também uma pobre viúva, que apenas deitou duas pequenas moedas do valor de 10 centavos cada uma. Chamando então seus discípulos, disse: em verdade vos digo que esta pobre viúva deu muito mais do que todos os que antes puseram suas dádivas. Por isso que todos os outros deram do que lhe abundam, ao passo que ela deu do que faz falta. Deu tudo o que tinha para o seu sustento. Então, às vezes, é com pouco que você tem, né? É muito mais valorizada essa doação do que quando você está em abundância, né? É essa a mensagem que Jesus passou, né? Que não é a quantidade que você doa, é a forma
né, que você está doando. Quando deste uns festins, disse Jesus: Não convides para isso os vossos amigos, mas os pobres e estropiados. Estas palavras absurdas, se tomadas ao pé da letra, são sublimes. Não é possível que Jesus haja pretendido que, em vez de seus amigos, alguém reúna à sua mesa os mendigos da rua. Sua linhagem era quase sempre figurada, sua linguagem, e para os homens incapazes de apanhar os delicados matizes do pensamento. Precisava servir-se de imagens fortes que, que produzisse o efeito de um colorido vivo. Amei uns aos outros, e façamos aos outros o que queríamos nos fizesse ele. Se você observar essa frase, a maioria das religiões hoje no mundo, elas falam mais ou menos isso, né? Os ensinamentos do budismo, todas as grandes religiões, né? As principais leis, ou como os católicos chamam os mandamentos de Deus, né? É essa: faça com o próximo aquilo que você gostaria que fizessem com você, né? Isso chama empatia, né? Colocar no lugar da outra pessoa e fazer e pensar como você gostaria de ser tratado e tratar aquela pessoa. Meus amigos, e muito dentre vós têm ouvido dizer, como hei de fazer caridade, se humilde nem mesmo do necessário disponham. Amigos, de mil maneiras se faz a caridade, como a gente falou aqui, né? Até pelo pensamento, né? Por oração, por tempo, gastar seu tempo, com dinheiro, com palavras, né? Então, às vezes, muitas pessoas, nós vivemos numa cidade, São Paulo, com 22 milhões de pessoas. Esses dias eu estava lendo que, bom, com o mundo digital, as pessoas estão interagindo mais na tela do que pessoalmente, tocando, né? E isso causa muitos problemas psicológicos, né? E às vezes você sentar com aquele teu vizinho que está precisando escutar alguém para desabafar é uma caridade e você ajuda muito aquela pessoa. Lembrando que São Paulo é a cidade no mundo com a maior quantidade de pessoas que sofrem de ansiedade. É bem interessante isso aí, né? E também de problemas mentais. Eu li isso numa reportagem. Então, eu acredito que essa solidão dessas pessoas, né, sem ter um contato humano, um abraço humano, afeta, penso eu, a saúde delas, né? Eu morei muito tempo fora do Brasil e uma coisa que eu não notava muito quando eu morava aqui, mas a primeira vez que eu fui embora, eu senti muito a falta desse contato, desse apertar a mão, abraçar, porque lá fora, em muitos países, não tem muito esse contato físico. Você não precisa nem ir para a Europa, tá? Aqui no Chile mesmo, Peru, Bolívia, não existe muito esse contato físico, né? O pai com a mãe, o filho, não tem essa questão de abraçar como a gente faz com os amigos, né? E foi feita uma pesquisa que pessoas, culturas que têm esse contato, né, esse toque, elas são pessoas que crescem mais felizes. E foi feita essa pesquisa em vários países. E essas culturas que não têm esse toque de pai para filho, de mãe para filho, marido, as pessoas têm mais problemas de depressão, têm mais vários problemas de saúde associado a isso. Eles acreditam que o afeto, o toque, ajuda muito no desenvolvimento das pessoas. E se deve pensar dos que, recebendo a ingratidão, em paga de benefícios que fizeram, deixam de praticar o bem para não topar com os ingratos, né?
Às vezes eu vejo as pessoas falando: olha, eu não ajudo mais, porque eu ajudei aquela pessoa foi ingrata. Eu sempre digo que a gente tem que ajudar as pessoas e a gente não tem que esperar o reconhecimento delas. Às vezes lá na frente você ajuda um amigo, um parente, e 10 anos depois você precisa de ser ajudado e aquela pessoa vira as costas, né? Como se você nunca tivesse ajudado, né? E a gente não tem que esperar a gratidão das pessoas, né? A gente só tem que ajudar. A gente tem que entender que as pessoas são limitadas ainda, muitas, na evolução moral, na evolução espiritual. Então, nunca espere, sempre falo isso para minha esposa, nunca espere gratidão das pessoas que você ajuda, dos seus amigos, dos seus parentes, né? Porque você está cobrando alguma coisa que talvez a pessoa não tenha. É como você cobrar uma pessoa que nasceu, por exemplo, no interior do Paraná, na Bahia, que não tem contato nenhum andarim da China. Ele não vai falar, ele não aprendeu, né? Ele não é dessa terra. Então, às vezes, a gente cobra essa evolução espiritual de muitas pessoas próximas, nossa, que eles não estão preparados ainda para dar essa entrega. A gente tem que ter aquela evolução moral de entender que cada um tem seu limite. A gente não tem que aguardar, esperar a gratidão dessas pessoas. Pessoal, vamos agora para o livro dos Espíritas, tá? Dos Espíritos. Alguém quer fazer alguma pergunta? Peço desculpa pela minha voz estar falhando, né? Eu tô naquela. Onde eu tô no trabalho, hoje eu tava numa sala com umas 15 pessoas, era tosse, gripe, espirro. Aí eu acho que eu peguei um pouquinho. Tá fraca, mas peguei a gripe lá da sala. Vou compartilhar aqui o livro dos Espíritos, tá? Então, o livro dos Espíritos, pessoal, esses itens que eu coloco aqui, esses tópicos, eu sempre falo, a gente tem que buscar essas informações na fonte, né? Ler o livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, não é uma leitura que você vai, digamos, fazer em um dia, né? Eu sempre falo, lê um capítulo por semana. Sempre começa com uma meta baixa, né? Foi feito pesquisas que quando você começa com metas muito altas, você acaba decepcionando os primeiros dias que você não bateu nada e desiste e não tenta mais. Então, quando você planeja começar, então lê, dei dois capítulos de cada. A gente vai ter aqui um mês, então dá certinho. O Novo Testamento é muito interessante, tá? O Livro dos Espíritos também são muitas perguntas, né, que o Kardec faz para o Espírito da Verdade, né? E aqui eu separei algumas para a gente comentar, tá? O capítulo 11 dos Três Reinos. Tem as plantas consciência? O Kardec pergunta. As plantas consciência de que existem? Não, pois que não penso, só tem vida orgânica. Que ele diz assim: a alma dorme na pedra, sonha no vegetal e desperta no homem. É um ensinamento hinduísta que ressoa com a visão espírita da evolução progressiva dos seres, do átomo primitivo até o anjo, até o ser humano. Então tudo é um estado que leva milhões, trilhões. Na verdade, são eões. Eões é quando é um tempo tão grande que não tem o nosso idioma. São eões de anos, essa evolução. Quantos reinos existem? A pergunta 585.
E a resposta, do ponto de vista material, dois grupos, seres orgânicos e inorgânicos. Do ponto de vista moral, a nossa evolução, né, 4 graus distintos, com características nítidas. Então, tem o mineral, que é a matéria inerte, tem o vegetal, que é a matéria inerte, aí já tem vitalidade, tem o animal, que tem a matéria, vitalidade, inteligência instintiva, e tem o homem, que tem tudo, né? Inteligência limitada, conhecimento de Deus, o nosso cérebro, nossa forma de aprender é ilimitada. As plantas, elas não pensam, elas possuem apenas vida orgânica, sem consciência da existência. São fisicamente afetadas por ações sobre a matéria, mas não têm percepções nem sensação de dor. Eu li uma pesquisa que em fazendas que colocam a música clássica, new age, música para produção de frutas, de vegetais, muito melhor do que o outro lado dos vegetais que não tiveram contato com essa música. Olha só, interessante isso, né? Ele se desenvolve melhor do que com música, do que sem música. Também, se você fala, né, aquela energia também, ele absorve aquela energia. Se você todo dia conversa, plantinha, né, ela não tem uma inteligência de um ser humano, mas é uma forma de vida ainda rudimentar que vai evoluir, né? Então, o homem ou o animal? Onde está a fronteira, né? Ele faz essa pergunta da 592 a 602. O homem é apenas o animal mais inteligente, um ser com destino espiritual único. No físico, nós somos parecidos com os animais, mas nosso espírito tem um destino que só ele pode compreender, pois só ele é completamente seu animal, um ser humano, né? Mal, né? A fome, o frio, o cansaço, sentimos muito parecido com eles, mas o que diferencia é a inteligência, a capacidade de aprender, de evoluir, né? Já os animais, eles têm inteligência limitada, né? Agem com certa vontade, mas sem capacidade de criação ou melhoramento moral. E aí ele faz as perguntas do 597 ao 610. E os animais possuem um princípio, como se fosse uma alma, né, quando morre? E ele responde: após a morte, esse princípio se desenvolve ou se transforma. Não passa diretamente ao estado humano, mas sim, existe uma energia que vai se transformando e reencarnando em outras formas, né? Existe essa pergunta, né? E então, se o homem morrer, ele pode reencarnar no animal, né? A progressão da alma em um estado inferior para um superior, ela existe, né? Ele coloca que o rio não remonta à nascente, né? Então, poderia encarnar no animal o espírito que animou o corpo de um homem? E aí o espírito responde: isso seria retrogradar, e o espírito não retrógrado. O rio não remonta à sua nascente. Há algumas religiões mais primitivas que eles pregam isso, né? Quando você morre, você vai encarnar numa águia, numa vaca. E então, o Kardec fez essa pergunta, acredito, baseado nisso, né? Se isso é real. E o espírito falou que não. Na minha terra a gente fala assim: o ser humano anda como caranguejo, né? Anda para trás, né? Então, as formas de energia e de vida, ela começa no mineral, ela evolui para o vegetal, evolui depois para o animal e depois é o ser humano.
Esse é o que esse capítulo, é, o resumo seria isso, que são as perguntas que o Kardec faz, todas elas baseadas nesse princípio. Aí, mais uma pergunta: experimento sensações, sofrem quando as mutilam, se você arranca um galho de pau, uma folha, né? E o espírito respondeu: recebe impressões físicas que atuam sobre a matéria, mas não tem percepções, consequentemente não tem a sensação de dor. E ele faz essa pergunta: os animais têm alguma linguagem? O cachorro conversando com o cachorro, ele pode chegar lá: oi, tudo bem? Como é que vai? Como foi seu dia? Né? E aí o espírito da verdade fala: sim, os referis a uma linguagem formada de sílabas e palavras, não. Porém, eles se comunicam entre si. Tem. Dizem uns aos outros muito mais coisas do que imaginais, mas a linguagem que dispõe é restrita às suas necessidades. Como restrita também são as ideias que podem ter. A inteligência ainda é restrita, né? Interessante falar disso, vi uma reportagem que uma startup, se eu não me engano, do Japão, você coloca uma coleira, né, e ela traduz o que o seu cachorro, o seu pet está falando naquele momento, tá? Que o espírito respondeu aqui, tá? São formas rudimentares de comunicação. Tô com fome, tô cansado, né? A tradução dessa coleira pro idioma do dono do pet é mais ou menos isso. São comunicações bem rudimentares que tá demonstrando o estado de espírito daquele momento. Tá com fome, se tá isso, se tá com aquilo, se tá com dor. E esse equipamento dessa startup, né, de traduzir o que os pets estão falando. E aqui ele tem essa curiosidade, né? Quando os animais morrem, pois que os animais possuem uma inteligência que lhe faculta certa liberdade de ação. Haverá nele algum princípio? E o espírito da luz responde: e que sobrevive ao corpo, né? Então ele vai para outra forma, ainda rudimentar, de evolução, para poder evoluir com o tempo, né? Tem um livro, eles desencarnam, o que acontece, para onde vão, né? Bom, os animais estão sujeitos, como o homem, à lei progressiva, sim. E daí vem que nos mundos superiores, onde os homens são mais adiantados, os animais também o são, dispondo de meios mais amplos de comunicação. São sempre, porém, inferiores ao homem, e se acham submetido, tendo neles o homem servidores inteligentes. Né? Vamos dar o nosso último capítulo e vamos finalizar, tá, pessoal? É o capítulo 1 da lei divina ou natural. O que é a lei natural? A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica o que deve fazer ou deixar de fazer. E só é infeliz quando dela se afasta. Então a gente tem muitas leis que mudam de um país para outro, né? Às vezes o que é certo no país pode ser não certo no outro, né? São as leis, né? Mas uma lei que não muda é a lei natural, né? Essa lei natural da evolução, ela é imutável, ela abrange tudo e é universal. E aí ele faz umas perguntas do 629 ao 642. Eu me lembro quando eu li, ó, os primeiros livros espíritas que eu li, do André Luiz, devia ter uns 11, 12 anos, tinha uma coisa que eu tinha muita dificuldade de entender, porque eu me lembro que ele falava que os médiuns também sofrem obsessão e podem escrever livros errado,
com informações não coerentes com a verdade. Esses livros podem cair, podem ser chamados de kardecistas, umbandistas, espíritas, né? Podem cair com essa taxação. E aí eu ficava. Isso confundia muito a minha mente. Eu tinha 11 anos, ainda não tinha ideia do que era certo e errado, né? Eu falava, pô, mas o padre da igreja católica, eu ia pra igreja, mas eu dormia, não tinha muita paciência. Ele já dá toda a tabuada para você seguir do que é certo e errado. Você não precisa pensar em nada. Mas esse aqui, o kardecismo, e eu ainda posso ler um livro escrito por um obsessor com informações erradas, e aquilo não entrava muito na minha cabeça, né? E eu já queria uma coisa mastigada como o padre da igreja católica passava, né? O que é certo, errado, vai pro inferno, vai pro céu, é isso, isso. Né? E hoje eu entendo isso, a gente tem que ter essa capacidade de distinguir, né? O que é certo, a distinção entre o bem e o mal. Tá? A gente tem que ter essa capacidade. E essa capacidade ela está inconscientemente dentro da gente, internamente. É aquela voz interna. Quando você escuta o silêncio, ela fica mais forte dia a dia, né? Então, o critério prático é bom o que está conforme a lei de Deus, é mal o que dela se afasta. Quem faz ao próximo o que não quer, para si pratica o mal. Né? A voz interior que distingue o bem e do mal, mas pode ser abafada pelos vícios e paixões, pelo barulho também. Né? A gente vive num mundo muito agitado e o pouco tempo que a gente tem, as pessoas gastam na tela, celular, rede social, né? E isso tudo vai abafando essa voz interna. Né? É a relatividade moral. O que é crime em estágio avançado pode ser tolerado em estágio primitivo. A lei aplica conforme o grau de evolução. Né? E nós vivemos isso na nossa sociedade. Algumas coisas que eram corretas antigamente, que a igreja defendia, hoje não são, como a escravidão. Né? A igreja católica defendia, os religiosos, não só a igreja católica, né? E hoje é uma coisa proibida. Né? Se alguém, aqui no Brasil ainda existe, principalmente na Amazônia, nos latifúndios, a escravidão, mas quando é denunciada, o governo entra com a polícia para prender, corria atrás do negro que tinha fugido da senzala. Né? Então as leis elas vão mudando de acordo com a nossa evolução. Né? O que no tempo de Moisés você matava o teu inimigo e era considerado justo, hoje é um crime. Hoje é considerado um bárbaro se você faz isso. Né? Então as leis elas vão acompanhando a nossa evolução. E por isso que não são perfeitas. Né? Eu vejo muitas pessoas reclamar da justiça do homem. Né? Elas não são perfeitas porque nós não somos perfeitos. Mas quando mais nós estamos evoluindo, mais elas serão perfeitas. Né? A lei de Jesus e o objetivo dos espíritos. O ensinamento de Jesus é o mais perfeito, porque abrange tanto as relações do homem com Deus quanto com os semelhantes. Né? É a questão de você ter uma evolução moral, ser uma pessoa simples, ser uma pessoa que leva um soco no rosto, você dá a outra face, a não violência. Né? Então Jesus ele vai transmitindo as mensagens dele, os ensinamentos, né, com essas histórias. Né? E são coisas bem simples. Né? Eu vejo que alguns líderes religiosos não entendem porque estão muito nos vícios, nas paixões, deslumbrado com dinheiro fácil, né, dos fiéis, e isso acaba a pessoa caindo, né, nesses vícios e não consegue entender a mensagem de Jesus, que é uma mensagem muito fácil. Mas nem sempre o que é fácil
de seguir, né, de entender, é fácil de praticar. A gente tem que praticar isso todo dia, né? Todo dia com o nosso chefe, com as pessoas que a gente não gosta, não tem afinidades, né? Então a lei divina, a lei natural, a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem, como eu coloquei aqui, né? Só é infeliz quem se afasta dela. E aí o Espírito pergunta: onde é que está escrita essa lei de Deus? Tem uma tábua, uma pedra, né? E aí o Espírito responde: na consciência, é nossa voz, é o que está dentro da gente. Não precisa ter uma, os 10 mandamentos, uma tábua de pedra, né, um livro de ouro sagrado com escrito isso. É dentro da gente mesmo. Tem medo do homem distinguir por si só o que é bem do mal? Sim, quando vem Deus e o um do outro. Então a gente tem essa capacidade. Quanto mais a gente procura, pratica a caridade, quanto mais a gente pratica essa evolução moral, ser uma pessoa melhor do que ontem de ontem, é isso que o kardecismo prega, né? Quanto mais a gente se depura, tentando ser uma pessoa melhor, praticando a caridade, a gente terá. E aí vai ser muito mais, vai ficando muito mais fácil de distinguir o que é certo e o que é errado. Estando sujeito ao erro, não pode o homem enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que pratica o bem quando em realidade pratica o mal? Jesus disse: vede o que quereis que vos fizesse ou não vos fizesse. Tudo se resume nisso. Não vos enganareis. Então a gente que gostaria que fizesse com a gente, né? Como você gostaria de ser tratado, a pessoa daquela mesma forma, gerando o mal na natureza das coisas. Fala do mal moral. Não podia Deus ter criado nascer evoluído? Para que a gente fica se depurando, sofrendo? Né? Não era melhor todo mundo já nascer evoluído? E aí o Espírito responde: já te dissemos, os Espíritos foram criados simples e ignorantes. Deus deixa que o homem escolha o caminho tanto pior para ele se toma um caminho. Se não existisse montanhas, não compreenderia o homem que se pode subir e descer. Se não existissem rochas, não compreenderia que há corpos duros. É preciso que o espírito ganhe experiência, e para isso que conheço o bem e o mal. Isso porque há a união do espírito ao corpo. Experiências, né? O Kardec sempre bate nessa tecla, né? O espírito sempre responde nisso. A gente tem que passar por todas as experiências possíveis nesse mundo. Então, às vezes, você vê uma reportagem de passar fome e você olha ali que você entende que aquilo não é bom, mas só quem já passou fome sabe a dor que é, né? Como dói o estômago, né? Como fica a pessoa incomodada com aquela dor no estômago e não tem comida ou não tem comida suficiente, né? Então, essa experiência a gente aprende só passando, né? E essa é a experiência mais rica. Eu sempre falo que uma pessoa que passa fome, você olha no prato dela. Ela pode depois ficar milionária, trilionária, mas ela nunca vai deixar sobrar comida. Porque como faltou muita comida para aquela pessoa, na vida, por muito tempo, se você olha uma pessoa que se serve numa comida ao quilo e deixa metade, aquela pessoa nunca passou fome, né? Então, são as experiências que mudam a gente, que vão lapidando, pegando essa pedra bruta que nós somos e transformando num diamante, né?
ter empatia é bom, mas é a experiência que vai te modificar, é a experiência que vai evoluir com a gente. Aquele que não pratica o mal, mas que se aproveita do mal praticado por outro, é tão quando este como se o tivesse praticado, mas se achando feito, dele tira partido, é o que aprova, é o que teria praticado se puder ou se ousara. Para agradar a Deus e assegurar sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Não. Cumpre fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Eu sempre falo que no kardecismo não basta simplesmente não fazer o mal, tá? A evolução, ela começa na caridade. Se você tem uma vida mediana, que não faz o mal, mas não faz o bem, você não está evoluindo, né? A evolução, ela começa na caridade, na empatia pelas pessoas, né? Em você gastar seu tempo, seu dinheiro, todos os seus recursos para ajudar as pessoas. E olha, a gente tem a tendência, o ser humano, de ficar estagnado quando a vida tá boa. Quando a vida tá ruim, a gente se liga mais pro lado espiritual, porque vem o sofrimento e vem a evolução espiritual, né? Mas eu vejo pessoas que têm uma vida pacata, tranquila, elas não evoluem, né? E todas, algumas, né? Elas não praticam o mal, mas também não praticam o bem. Vivem aquela vida mediana. Então, se a gente está nessa vida mediana, a gente tem que quebrar essa estática e começar a praticar o bem, tá? A, Quando eu falo praticar o bem, é também praticar a nossa evolução moral. Nós temos que ser melhor amanhã do que ontem, né? Do que no ano passado. A nossa evolução é isso, né? Nós viemos para cá para isso. Nós não viemos para ficar trocando de carro, para trocar de apartamento, para viajar todo fim de semana para praia, tá? Nós estamos aqui para evoluir moralmente e espiritualmente. Então, nós chegamos nesse mundo e temos que sair mais evoluído. Esse é o nosso objetivo. E como consegue fazer isso? Praticando a caridade. Pessoal, vamos parar por aqui. Vou parar a gravação aqui.